Buffer, sistemas tampão. Os sistemas tampão, a gente nem vai perder muito tempo aqui descrevendo quão importantes eles são, principalmente naquele mecanismo da biologia, né, que a biologia tanto ensina para a gente, que é a tal da homeostase. Né? Dentro do nosso corpo, a gente tem vários sistemas funcionando de maneira, obviamente, integrada, mas cada um funcionando do seu jeito. Né? Se a gente entrar num nível mais fundamental da biologia, né, se você pensar na escala celular, a própria célula é formada por vários ambientes. Mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, e em cada ambiente acontece uma coisa. E é importante que, para que essas coisas aconteçam, haja um pH adequado, por conta das enzimas, né? Tudo precisa de enzima, a enzima precisa de um pH adequado, uma temperatura adequada. E como é que a evolução, né? Eu gosto de falar sempre na evolução como se ela fosse uma entidade, né? Como é que a evolução, vamos dizer assim, nos trouxe até aqui com essa questão do pH? Como é que ela trabalha no sentido de manter, por exemplo, o pH do teu estômago tão diferente do pH do teu intestino? Como é que ela trabalha para manter o pH do teu sangue sempre 7,4 do plasma? A partir dos sistemas chamados de tampão. O nosso objetivo é aprender como funciona um tampão. Né? Cada sistema tampão tem uma composição química. Então, quando a gente fala no sistema do plasma, né, sanguíneo, a gente está falando do pH do tampão chamado de tampão bicarbonato ácido carbônico. Né? Uma coisa que nós vamos descobrir no sistema tampão, no estudo, é que para o sistema tampão funcionar, tem que haver um par de substâncias. Mesma coisa do indicador. Né? O indicador ele trabalha num par de substâncias, um ácido e a base conjugada. Né? O tampão vai ser assim também. Todo tampão é formado por um ácido e uma base conjugada. Basicamente é isso, tá? Vamos colocar aqui o efeito, né? Ó. Esse gráfico ele mostra para gente um efeito tampão bem legal. Um efeito tampão bem legal. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma reação, é uma titulação. É uma titulação de um ácido com uma base. Tá? No eixo Y, você olha o pH do ácido, da solução. Tá? Ela está inicialmente num pH 1, tá vendo? Ó? Beleza? No eixo X, você vê a adição da base. A adição da base. Tá. O que a gente vai observar nesse gráfico aqui? Ó? Dá uma olhada nessa parte que está destacada. Essa parte que está destacada, ela está mostrando para a gente o seguinte. Ó. Você foi colocando base, 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 base. Essa medida que a gente chama de equivalente é a proporção número de mols de H+ ou H-. Quando a proporção terminar em 1, é que a reação acabou. Né? Quando você colocou a proporção H+ ou H-, 1:1, você já titulou o ácido. O que a gente percebe? Aqui a gente percebe que, por mais base que você adicione, o pH vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você vai adicionando base, o pH vai subindo. Mas se você comparar a subida de pH nesse trecho com a subida de pH nesse trecho aqui, ó, e nesse aqui, você vai perceber que aqui o pH está subindo mais lentamente. Por mais que você adicione a base, o pH está subindo num ritmo, digamos assim, lento. Esse efeito do pH, vamos dizer assim, resistir a variar, é o que a gente chama de efeito tampão. O efeito tampão é uma propriedade que algumas soluções têm de resistirem a variações muito bruscas de pH. Você põe uma base na solução, o pH varia bem pouquinho. Você põe um ácido na solução, o pH varia bem pouquinho. Esse efeito é causado por um deslocamento de equilíbrio que acontece dentro do sistema. Então, ó, vamos ler aqui o texto, que ele é meio que já bem resume o que a gente quer falar. Ó. O que é uma solução tampão?
é uma solução capaz de resistir a mudanças de pH quando ácidos ou bases são adicionados. Tá? Quando a gente fala em resistir a mudanças de pH, não significa que o pH não vai variar. Ele varia, mas ele varia muito pouquinho. Então, eu acho que a palavra mais legal de você tentar associar o que eu estou tentando explicar aqui é o seguinte: o tampão é um escudo anti-variação de pH. Tá? O nosso objetivo é entender como é que isso acontece. Como é que você joga um ácido numa solução e o pH não varia tanto? Tá? Porque também, às vezes, a gente coloca na aula de uma forma um pouco mágica. Ah, o tampão não faz o pH variar. Claro que faz. Não tem como não variar o pH. A questão é, se não houvesse o tampão, o pH variaria muito mais bruscamente quando você coloca o ácido ou a base. O tampão ele não é uma coisa milagrosa. Ele tem um limite de funcionamento, tá? E ele não impede que o pH mude. No nosso corpo, por exemplo, o tampão lá do ácido carbônico bicarbonato, ele não impede, ele dá uma segurada. Tá? Quem é que vai impedir mesmo a mudança? É o que o organismo vai fazer. Tá? É o que o organismo vai fazer em relação àquilo. Aumentar a frequência respiratória, hiperventilar, todo aquele papo que você estuda na biologia. Por exemplo, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da biologia porque está mais próximo de vocês que vocês estudam isso. Tá? Bom, vamos ver como é que isso acontece. Vamos ver como é que a gente constrói um tampão. Espera aí. Aqui. Como é que a gente constrói um tampão? O tampão, existem dois tipos de tampão. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Para você construir o tampão, então, tampões. Você pode construir um tampão usando um ácido fraco, são os mais famosos, ou você pode construir um tampão usando uma base fraca. Então, você tem tampão, por exemplo, de ácido acético, você tem tampão de hidróxido de amônio. Você pode construir o tampão da base que você quiser e do ácido que você quiser. Tá? Eu vou citar o exemplo do ácido, que é o mais famoso. Tá, mas além do ácido ou da base, você tem que colocar uma outra substância lá dentro. Então, por exemplo, se você escolher um ácido fraco, você vai ter que usar um sal do mesmo ácido. Por exemplo, eu posso ter ácido acético mais acetato de sódio. Isso é um tampão de ácido acético acetato de sódio. Você pode fazer um tampão de ácido carbônico bicarbonato de sódio. Né? Como é que você pode reproduzir, por exemplo, o tampão que a gente tem no nosso sangue no laboratório? No nosso corpo, você tem ácido carbônico bicarbonato. Eu posso pegar o ácido carbônico com o bicarbonato de sódio, por exemplo. Tá? Uma base fraca e um sal da mesma base. Vocês vão entender por que, que tem que ter isso, tá? Por que, que tem que ter o sal da mesma base? Por que, que tem que ter o sal do mesmo ácido? Hã? Então, por exemplo, NH4OH mais NH4Cl. É o tampão hidróxido de amônio, cloreto de amônio. Tá? Você dá o nome do tampão dessa forma. Tudo bem? A gente vai fazer com ácido. Bom, por que precisa ter um ácido e um sal? Porque é importante que a gente tenha no tampão duas coisas na mesma quantidade. Eu tenho que ter no tampão um ácido e o seu par conjugado, só que na mesma quantidade. Você tem que ter bastante ácido e bastante par conjugado. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, a ideia é a seguinte. Imagine um equilíbrio
desse tipo aqui, ó. Não é novidade esse equilíbrio para vocês, né? Percebe que tudo gira em torno da mesma... Opa, peraí. Tudo gira em torno da mesma situação? Ó, H3O mais X menos, tá? Para que o tampão funcione, você tem que ter duas espécies. Então, você tem aqui o ácido, que precisa estar em grande concentração. É preciso que ele esteja em grande concentração para o tampão funcionar. Só que esse ácido é fraco. Então, a coisa mais fácil que tem é você ter ácido fraco em grande concentração na água. Por que é tão fácil ter ácido fraco em grande concentração na água? Justamente porque ele é fraco. Então, ele não ioniza. Então, a gente pega um ácido bem fraquinho. Né? Por exemplo, o ácido acético, ele vai ter um funcionamento, o grau de ionização do ácido acético é 5%. Então, quando você põe ácido acético na água, 95% do ácido fica dessa forma. E aqui eu tenho que ter o par conjugado. Tá? Que também precisa estar em grande concentração. E aí é que vem a pergunta. Você fala assim, peraí, mas como é que eu vou ter a base conjugada em grande concentração se o meu ácido é fraco? Você vai jogar uma outra substância que tenha esse íon. Então, essa base conjugada, ela é proveniente do sal. Proveniente do sal. Então, você joga um sal lá dentro. Né, ó, você pode pensar o seguinte, você pegou um sal, colocou esse sal na água. Peraí, deixa eu colocar direitinho aqui. Vou ficar organizadinho. Você pega um sal qualquer, que tenha aquele ânion. Então, por exemplo, se o teu ácido for o ácido acético, você vai pegar alguma coisa com acetato para jogar lá dentro. Quando essa coisa for jogada lá dentro, ela vai dissociar para formar isso aqui, ó. Tá? Dessa forma, teremos simultaneamente altas concentrações do ácido e da base conjugada. Do ácido e da base conjugada. Tá bom? Beleza? Mas isso não aumentaria a quantidade de ácido? Depende da disponibilidade que você tem de H+, né? Que tem que ter no meio. Aqui, porque, por sinal, eu até esqueci de colocar o H+, aqui, ó, o maisinho. Né? Porque vamos lembrar o seguinte, você pode até colocar bastante X- ali dentro. Mas se você não tiver H+ suficiente, vamos lembrar, né, que isso aqui é regido por uma constante de equilíbrio. Isso é regido por uma constante. Então, você coloca ali dentro, beleza, atinge um novo equilíbrio. O que vai acontecer nesse equilíbrio? Você vai ter uma constante, que vai ser concentração de H+, vezes concentração de X-, dividido por Hx. Então, o que acontece? Quando você coloca os dois na água,
Você coloca o ácido e o sal. Essa concentração aqui, ó, e essa concentração, elas se arranjam para que o valor dessa conta dê igual K. Tá? Então, veja que a gente não está querendo deslocar o equilíbrio. Não. A gente quer produzir um equilíbrio onde eu tenha bastante ácido e base conjugada ao mesmo tempo. Né? Eu estou querendo produzir esse equilíbrio. Então, a solução, é importante a gente lembrar que a solução tampão ela é preparada. Você vai no laboratório e prepara. Ou seja, você produz um equilíbrio. Só que essa é a beleza do equilíbrio. Você produz um equilíbrio onde você tenha bastante desse cara aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Você quer um equilíbrio com bastante disso e bastante disso. E eu vou até mais longe. Eu vou até mais longe. Qual que é a situação ideal para o tampão funcionar? Adivinha? Qual que é a situação ideal para o tampão funcionar? O ideal é que não só as concentrações sejam altas, mas que elas sejam iguais. Esse é o melhor tampão. Quando as concentrações são iguais, o tampão está muito bem montado. Ele é um bom tampão. Tá? Beleza? Então, é basicamente isso. Eu coloquei o ácido, beleza, ele não ioniza tanto, e aí eu vou lá e taco a base conjugada. Ah, mas Dan, por que você tem que colocar um sal? Porque não tem como você colocar um íon só na água, gente. Você não tem acetato. Você tem acetato ligado com cátion. As substâncias iônicas, elas são sempre assim, né, gente? É um sal, é um cátion ligado a um ânion. Então, você escolhe um sal, de preferência um sal de sódio, tá? De preferência um sal de potássio, que são sais bem solúveis na água, e taca, manda ver ali na bagaça. Como assim coloca um tampão para neutralizar? Não entendi a tua pergunta. O que você quer dizer com tampão para neutralizar? Tá, já falo, tá, tudo bem. Fica de boa aí. Então, Hum. porque assim, se tiver quantidades iguais de ácido, do ácido e do ânion, vai ser praticamente contado só a concentração de H+, certo? Como é que é? Vai ser só? Contada a concentração de H+. Eu acho que é isso que Não. vai fazer a diferença na solução. É isso que está me dando uma confusão, entendeu? Por que a gente coloca um tampão? Como que ele vai conseguir fazer esse equilíbrio? Não deveria ser de pegar, porque se colocasse as Calma, é duas porque assim, aí é que tá. O que que tá acontecendo? meio que neutralizar essa solução se ela fosse básica, entendeu? Ou ia acidificar mais se fosse ácido. Então, é que assim, tem um detalhe aqui, tá? Que é bem importante. Isso aqui não é o tampão funcionando. O que a gente vai fazer é o seguinte: o que acontece? Eu produzi um equilíbrio. Nesse meu equilíbrio, eu impus de maneira intencional que eu tenha bastante ácido e bastante base. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse equilíbrio e mostrar como é que ele vai manter o pH constante. Então, isso aqui tudo é uma solução. Solução. Tampão. Tá? Toda vez que você ouvir agora a expressão solução tampão, você vai pensar num equilíbrio já existente na água. Aí você fala para mim assim, Dan, quanto tem de equilíbrio, quanto tem de H+ lá dentro? Depende da constante. O que eu vou provar para você é que a partir de agora, se eu jogar um ácido aí dentro, ou se eu jogar uma base aí dentro, a concentração de H+ praticamente não vai variar. Eu não sei quanto tem de H+ aqui dentro. Isso vai depender do tampão. Por exemplo, no tampão ácido acético, que eu estava citando aí, a concentração de H+ do tampão é 10⁻⁵. Ou seja, ele só tampona aquele pH. Isso é uma coisa importante da gente entender. O tampão, ele é criado, mas como ele é um equilíbrio, ele é criado num próprio pH dele.
Por exemplo, por que no nosso sangue o tampão é de ácido carbônico bicarbonato? Por que Deus colocou o tampão ácido carbônico bicarbonato? Porque esse tampão existe em pH 7,4. O simples fato de você montar o tampão faz com que ele esteja num ambiente de um certo pH. E ele vai proteger apenas aquele valor. Tá? Então, o que acontece? Esse equilíbrio, ele vai fazer tudo que eu jogar aí dentro, né, mais ou menos isso. Tudo que eu jogar aí dentro, esse equilíbrio vai absorver. De tal maneira que a concentração de H3O+, vai ficar praticamente constante. O nosso objetivo é deslocar o equilíbrio, olha que audácia, é pegar esse equilíbrio e deslocar ele sem mexer no H+, ou praticamente sem mexer no H+. Tá? Conforme eu vou mostrar os dois exemplos, eu acho que isso vai ficar mais claro. Tá? O que a gente vai fazer agora, na verdade? Eu vou pegar essa reação aí, que é um tampão, e vou tacar um ácido aí dentro. Depois eu vou pegar essa reação e vou tacar uma base aí dentro. E aí nós vamos descobrir pelo deslocamento por que o pH não muda. Tá? Beleza? Aí eu acho que vai ficar mais claro, mas aí, se não ficar claro, você volta a me perguntar aqui, tá? Vamos lá. Aqui. Como é que um tampão se desloca quando você tenta adicionar um ácido para ele? Então, era uma vez um tampão. Está aqui o tampão. O meu tampão é formado por HX, que é o ácido fraco da minha situação, X-, que é a base conjugada, tá? E a nossa estrela da noite, o H+. Perceba que esse equilíbrio ele já existe. Tá? Aqui no gráfico você tem a concentração do ácido e da base. Percebe que elas são concentrações altas e praticamente iguais. Tá bom? E a concentração do H+, que o tampão vai proteger. Que eu não sei qual é a concentração de H+, que ele vai proteger, mas ele vai proteger uma concentração de H+. Tá? Muito bem. Vamos jogar um ácido ali dentro. Aumento da concentração de H+. Então, joguei um ácido. O que é que acontece com a concentração de H+? Ela sobe. Quem assistiu a aula de Le Chatelier vai lembrar desse gráfico. Eu estava ensinando aquele gráfico lá, não era à toa. É porque eu sabia que a gente ia entrar nesse problema aqui. E você só vai entender um tampão se você olhar para esse gráfico. Por isso que você nunca entendeu, por isso que vocês nunca entenderam tampão, porque vocês nunca viram esse tipo de explicação. Então, ó, o que acontece? Eu joguei um ácido, aumentei H+. Princípio de Le Chatelier. O aumento de H+, vai provocar deslocamento para a esquerda. Tudo bem, vamos deslocar o equilíbrio para a esquerda. Pelo princípio de Le Chatelier, é isso que vai acontecer. Só que quantas espécies participam do equilíbrio? 3. HX, H3O+, e X-. Essas três coisas vão mudar. Presta atenção. O que vai acontecer imediatamente com HX? HX vai aumentar. HX aumenta. Deslocou para a esquerda, aumenta a reagente. Só que para aumentar o HX, quem é que tem que ser consumido? O X- e o H+. Então, olha o que acontece com o X-. X-. Caiu. E olha o que acontece com o H+. Praticamente não varia. Praticamente
Não varia. Isso é o efeito tampão. Aqui você tem um deslocamento de equilíbrio. E aí a reação volta para um novo estado de equilíbrio, ó. Equilíbrio, equilíbrio. Quando ela atinge o novo estado de equilíbrio, o que a gente percebe? A concentração do HX mudou, aumentou. E a concentração da base diminuiu. Então, o que a gente percebe nesse caso? Quem foi o anjo da guarda do sistema? A base. Como você tinha bastante base conjugada, dá para entender por que tem que ter bastante base conjugada? Por que tem que ter muito X menos? Para você ter certeza que tenha X menos ali o suficiente para consumir todo o H+, que você jogou. É ela que absorve o H+. Lembrando que ela é uma base forte, porque ela é de um ácido fraco. Então, a base, ela absorve X-, consome o excesso de H+. Por isso que tem que ter bastante base conjugada. Dá para entender por que você nunca pode ter um cloreto funcionando como tampão? Tem que ser um ânion do tipo acetato, bicarbonato, cianeto. Sabe aqueles íons que sofrem hidrólise alcalina? Esses íons são os ideais para fazer tampão. Por quê? Porque eles são sequestradores de H+. Então, enquanto tiver bastante base ali, você vai ter efeito tampão. Você joga H+, ele consome. Joga H+. É claro que se você começar a ter muito pouca base conjugada, aí já não consegue mais funcionar o tampão. Não consegue mais funcionar o tampão. Ele tem um limite de funcionamento. Tá? Tudo bem? Perguntas? Perguntas? Vamos agora jogar uma base? Agora vamos ver o que acontece quando a gente joga uma base. Tá? Então, primeira parte. Como é que o tampão se comporta quando você põe um ácido? Ele pega aqueles H+ que você colocou lá dentro e consome a partir da base conjugada. Isso significa deslocamento para a esquerda. Agora, vocês já imaginam o que acontece quando você jogar uma base, né? Vamos lá. O que a base faz quando ela entra na água, gente? A base consome H+ para formar água. O que significa que a concentração de H+ diminui. É como se você estivesse tirando H+ do equilíbrio. Tirando H+ de lá de dentro. Tá? Se a concentração de H+ diminui, pelo princípio de Le Chatelier, a reação tenta compensar deslocando para a direita. Quem é que vai repor o H+? O ácido fraco. O ácido fraco, ele é, na verdade, o repositório de H+. Por isso que ele também precisa estar em bastante concentração. Você joga ali dentro uma base, ele repõe o H+. Você joga mais base, ele repõe o H+. Então, você tem um repositório de H+, que é o ácido, e tem um absorvedor de H+, que é a base conjugada. E é aí que a coisa bonita funciona. Porque se os dois estão ali, o que aconteceu, um vai lá e blup, pega. Ah, precisa de H+, ioniza mais ácido. Beleza. Ah, está sobrando H+. Pega a base e sequestra o H+. Tudo para manter o negócio no equilíbrio. Né? Então, aqui você tem o seguinte, ó. Vamos lá, gráfico. Caiu a concentração de H+. Caiu H+. Ó, desceu H+. Pelo princípio de Le Chatelier,
deslocamento para a direita. Deslocamento para a direita significa forçar o ácido a ionizar, forcei o ácido a ionizar. Quando eu forço o ácido a ionizar, eu produzo mais base conjugada e também H+. Afinal, é para isso que ele está lá, né, o ácido. Ó. Praticamente constante. Praticamente não se altera. Compara a concentração final com a concentração inicial. Ela é diferente, mas bem pouquinho. Praticamente não se altera. Não se altera. Faltou um tracídio aqui. Tá bonita, né? Brasileira, né? Gostei também da corzinha. Brasileirinha. Aula brasileirinha. As cores do Brasil são bonitas, né? Muito bonitas. Acho bem bonita, uma bandeira super bonita. Super colorida. Tudo bem? Sacaram como funciona a treta? Tá? O pH do tampão, gente, vai depender da constante de equilíbrio também. Então, tipo, isso é uma coisa que ninguém vai te perguntar. Ai, calcula para mim o pH de tal tampão. Tá? Se a gente tivesse uma aula mais de aprofundamento, né, uma aula tipo segunda fase de uma FUVEST, a gente falaria um pouquinho sobre isso. Não é o nosso foco aqui. Se você sabe que o tampão funciona a partir de um deslocamento, né, você entende por que tem que ter sempre um par de substâncias. Tá bom? Tudo bem? Perguntas? Estamos tamponados?